Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o nosso dia de um estudo textual do livro de Hebreus. Convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, onde nós vamos estudar hoje do versículo 4 a 8, sobre a impossibilidade da renovação. Esse estudo faz parte de uma série de estudos sobre o livro. Já estamos no episódio 24 e estamos apenas no capítulo 6. O livro tem 13 capítulos, então temos bastante chão pela frente. Mas se você tiver a sua Bíblia, seria bom acompanhar, mesmo se for uma versão um pouco diferente do texto que eu vou usar como base do nosso estudo aqui. Antes de fazer a leitura do texto, eu quero comentar um pouquinho sobre o fato que estamos ainda nesse terceiro desvio do tema principal. Ele para várias vezes no livro para alertar o leitor sobre o perigo de abandonar o caminho de Cristo, de voltar atrás, voltar para a lei do Antigo Testamento ou voltar para o pecado, ao invés de continuar servindo ao Senhor. Este desvio que estamos vendo agora começou no capítulo 5, versículo 11. E ainda tem mais alguns versículos. E o texto que nós vamos estudar hoje, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 a 8, trata especificamente do perigo de se afastar do Senhor. Então vamos fazer a leitura e depois algumas perguntas para compreender os pontos principais desse texto de Hebreus capítulo 6, começando no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Agora vamos analisar esse texto por meio de algumas perguntas. A primeira pergunta: esse texto fala de cristãos ou de pessoas que nunca se converteram a Cristo? Essa pergunta é muito importante para compreender o que estamos vendo aqui. E observamos no versículo 4 que ele fala sobre aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, participantes do Espírito Santo que provaram a boa palavra de Deus. Ele fala aqui de cristãos, porque essas descrições de ser participante do Espírito Santo, iluminados, provando o dom celestial, são maneiras de falar sobre nossa relação especial com Deus, a comunhão do cristão com o próprio Senhor. Então estamos tratando aqui do perigo de cristãos caírem e não conseguirem voltar para o Senhor. Mas antes de continuar com outras perguntas, eu quero alertar sobre a necessidade de cuidado nessa próxima parte do nosso estudo. É um texto polêmico. E quando encontramos um texto polêmico nas Escrituras, é uma tentação de partir por um lado ou outro defendendo ideias humanas e nem sempre examinando dentro do contexto bíblico. Há muitas explicações. Alguns até alteram o texto para defender doutrinas de homens, algo que jamais devemos fazer. Nosso entendimento desse texto não deve contradizer outros ensinamentos bíblicos. Quando nós entendemos que Deus não se contradiz, nossas interpretações da palavra dele também não devem se contradizer. Não devemos torcer as palavras desses versículos aqui, nem fugir do propósito do autor de avisar sobre um perigo real de cair. Então, com essas observações e alertas, vamos continuar com perguntas para compreender um pouco melhor o que nós temos nesse texto de Hebreus 6. A próxima pergunta aqui. O autor diz que é impossível para o cristão cair.
Importante essa pergunta, porque tem pessoas hoje que ensinam que é impossível para o cristão cair e perder a sua relação com Deus. Mas esse autor não falou isso. Pelo contrário, ele descreveu esses cristãos que estavam em comunhão com Deus e disse, caíram. Não somente possível, mas havia acontecido com alguns. Ele alerta justamente por esse motivo. Próxima pergunta. O que significa cair nesse texto? Alguém pode tentar justificar alguma doutrina com uma definição diferente da palavra, mas olha a linguagem que ele usa aqui. Ele diz que aqueles que caíram estão crucificando Jesus e expondo a zombaria. Obviamente ele não descreve aqui alguém que continua numa relação boa de comunhão com Deus. Essa linguagem descreve alguém que tenha caído e continua agindo dessa forma, continua crucificando e expondo Jesus à zombaria. No contexto do que nós estamos vendo no livro de Hebreus, a principal aplicação seria a pessoa que volta à lei do Antigo Testamento e abandona a graça em Cristo. Porque a pessoa que faz isso realmente cai. E Deus alerta sobre isso em outros livros também. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, escrito pelo apóstolo Paulo. Vamos ver as palavras dele do versículo 2 a 4. Gálatas 5, começando no versículo 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. No caso aqui, ele cita a circuncisão como parte da lei do Antigo Testamento e diz que a pessoa que procura se salvar guardando regras da lei caiu na graça, se desligou de Cristo. Então, de fato, é possível. É um perigo real que nós devemos reconhecer. O perigo de cair e perder a nossa comunhão com Cristo. Agora a próxima pergunta. Ele diz que qualquer cristão que tropeça ou se afasta perde toda a esperança da salvação. Na primeira leitura pode dar a impressão que está dizendo exatamente isso, porque ele disse que é impossível que aqueles que estavam em comunhão com Deus e caíram, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Mas antes de chegar à conclusão que qualquer pessoa que peca já perdeu toda a possibilidade da salvação, vamos lembrar que a nossa interpretação desse texto não pode contradizer outros textos claros. Esta conclusão da impossibilidade do arrependimento e reconciliação com Cristo seria contraditória de outros ensinamentos no Novo Testamento. Em Atos capítulo 8, há um caso onde um irmão recém-convertido caiu numa tentação. Pedro repreendeu fortemente, mas falou para ele orar pedindo perdão. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, falam que se algum irmão tropeça, nós devemos restaurar aquela pessoa, procurar salvar a pessoa. E Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, final do livro, diz que quem converte o pecador, falando sobre o irmão que caiu, está salvando a alma da pessoa. Então, obviamente, existe a possibilidade de alguém cair no pecado e ainda voltar e ser reconciliado com Deus. Ainda bem, porque mesmo os cristãos têm que reconhecer que depois da nossa conversão ainda tropeçamos e pecamos. Nós podemos voltar para o Senhor e ter ainda a relação de comunhão com Deus. Outra coisa que pode nos ajudar a ver que mesmo nesse texto de Hebreus tem esperança é a palavra perto que ele usa no versículo 8. Ele diz que a terra que produz espinhos, representando quem volta ao pecado, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada
ainda dá a impressão da possibilidade da volta aqui nesse mesmo texto, além de outros que claramente mostram a possibilidade do nosso arrependimento e a volta à comunhão com Cristo. Mas tem alguma coisa impossível aqui, então o que é impossível nesse texto? Agora vamos ler com cuidado o que ele disse. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Nenhuma outra pessoa consegue salvar a pessoa que caiu no pecado. Essa pessoa que já foi iluminada, já teve comunhão com o Espírito Santo, tem acesso a todos os recursos dados por Deus. E se rejeitar esses recursos, rejeitar tudo que Deus oferece, você não vai conseguir salvar essa pessoa. Eu não vou conseguir salvar essa pessoa. É impossível renovar para o arrependimento alguém que está determinado a ficar no pecado. Essa pessoa também continua ativamente no pecado. Lembramos da linguagem que ele usa no versículo 6, que estão crucificando, estão expondo a zombaria. Ele não fala aqui de algo pontual, que a pessoa caiu, tropeçou, mas logo se arrependeu e voltou. Ele fala de alguém que continua insistindo na prática da rebeldia contra Deus. Essa pessoa continua ativamente rejeitando Jesus. E enquanto continua ativamente rejeitando Jesus, não pode ser salva. Está se mantendo numa posição de afastamento do Senhor. E por isso que ele usa aquela ilustração que a chuva cai e em alguns lugares produz plantas boas, mas em outros lugares plantas que não prestam. Deus oferece para todos nós a mesma coisa. Mas depende do solo, de receber ou não o que Deus oferece para nossa salvação e até nossa restauração depois de cometer pecado. Antes de encerrar, eu quero concluir com algumas observações sobre esse texto. Há perigo real de cair e não voltar. Devemos ter muito cuidado. Há limites no poder dos outros para salvar alguém que cai. É impossível renovar quem persiste na zombaria contra o Senhor. Ainda assim, devemos usar as ferramentas que Deus nos deu para encorajar os outros a se arrependerem e tentar salvar outras pessoas. Se a pessoa continuar definitivamente rejeitando o sacrifício de Jesus, não há outro meio para a salvação. Deus não vai mandar outro filho para morrer em outra cruz se não aceitar a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Não há esperança. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 714. Organize os nomes das seguintes pessoas na ordem cronológica. Estou dando várias perguntas desse tipo para continuar ajudando em criar na cabeça de cada um uma sequência dos acontecimentos bíblicos para compreender mesmo o que acontece e quando. Então, os nomes aqui para colocar na sequência cronológica: Esaú, Ezequias, Ezequiel e Enoque. Resposta certa: D, A, B e C. Ou seja, Enoque, que viveu antes do dilúvio, ele é citado em Gênesis capítulo 15. Esaú, que vem ainda no livro de Gênesis, mas várias gerações depois, ele foi neto de Abraão. Ezequias foi um dos reis de Judá, então isso bem depois de Davi. E Ezequiel estava entre os cativos levados à Babilônia quando Judá caiu. Ezequiel, o profeta. Então a resposta certa: Enoque, Esaú, Ezequias e Ezequiel. D, A, B e C. E a nova pergunta vem do Antigo Testamento. Jacó, pai da nação de Israel, tinha quantos irmãos? Alternativas: A, 0, B, 1, C, 3 ou D, 12. Darei a resposta amanhã, no final do próximo episódio. Nos vários desvios do tema principal no livro de Hebreus, o autor alerta sobre o perigo de abandonar Cristo. Mas, ainda bem,
que existe a esperança e a possibilidade do nosso arrependimento para restaurar a comunhão com Deus, pela graça e misericórdia do nosso Pai que deseja a nossa salvação eterna. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.